Não sabe, eu puxei a ele. Vocês entendem linguagem de criancinha como aquela que foi apresentada aqui? Entenderam a linguagem dela? Eu entendi. Ela estava dizendo o seguinte: parem com blá blá blá, o que me interessa é outra coisa. Acho que estava com fome, né? Ele fica com blá blá blá, um fala uma coisa, outro fala outra. Depois o barbudo desse, mas o pai dele também é barbudo, né? Aí pega no colo, aí é que ele protestou mesmo, né? Nós vamos ler, irmãos, capítulo 10 do livro de Daniel, capítulo 10, os primeiros 12 versículos. Daniel 10, 1 a 12. Não vou pedir que os irmãos fiquem de pé, não, porque é uma leitura um pouco longa. Podem ler sentados, fica mais cômodo para poderem acompanhar. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar, o nome persa dele. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, agora já é ele que fala sobre si próprio. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à margem do grande rio, aqui o tradutor dessa versão da sociedade colocou Rio Tigre, mas pode também ter sido Eufrates, porque a Mesopotâmia tem esse nome, Mesopotâmia, que significa terra ou região entre rios. Então ele poderia estar à margem do rio Tigre. Aqui aparece o nome em persa, mas os comentaristas se dividem. Alguns acham que era o Eufrates, outros que era o Tigre. Mas o nome do rio não importa, o que importa é a mensagem que Daniel tem para nós. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro, de Ofaz. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de uma grande multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor. Certamente ouviram a voz, mas não viram nada. E fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, empalideceu, e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, com o rosto em terra. A visão foi de tal maneira, e as palavras que ele ouviu foram tais, que ele desmaiou, caiu desmaiado.
Eis que certa mão daquele homem que ele viu me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, fica atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender a palavra e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Por causa das tuas palavras é que eu vim. Muitos temas poderiam ser tirados aqui desse texto, mas eu escolhi apenas um. A questão de ser amado no céu. O anjo disse a Daniel mais de uma vez, anotei umas 2 ou 3 vezes o anjo da revelação dizendo a Daniel: tu és um homem muito amado. Outras versões dizem desejado. A palavra traduzida por desejado é também traduzida por amado. Vamos conversar com uma pergunta bem individual. Cada um aqui pensando, eu vou perguntar a você, a cada um aqui. Por isso eu vou falar no singular. Você ama a Deus? Há um mandamento sobre isso, mandando que a gente ame a Deus. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de todas as forças da tua personalidade. Mas aqui é o inverso. Aqui o anjo está dizendo a Daniel: Daniel, tenha calma, não fique apavorado. Preciso comunicar a você uma mensagem importante. Levanta, presta atenção ao que eu vou dizer, acorda, porque você é um homem, o quê? Muito amado onde? No céu. Então, você é amado no céu? Como é que você pensa no seu relacionamento com Deus? Se perguntar, você ama Deus, você vai responder, eu amo. Se perguntar, você é amado, talvez você tenha dúvida. Já aprontei tantas, como é que Deus vai me amar? Depois que eu já aprontei tanta coisa ruim, tanta perversidade dentro de mim, tanta ira, tanta tolice, tanta blasfêmia, tanto pensamento ruim contra as coisas de Deus, quanta antipatia em relação a outras pessoas, né? Às vezes até irmãos, quanto ódio no coração, quanta inveja no coração, quanta impureza nas palavras, falando palavras torpes de vez em quando, até criando o hábito de falar palavras torpes. Há pessoas que não podem conversar dentro da sua casa porque estão tão habituadas que eles não conseguem conversar sem colocar interjeições torpes na sua conversa. Então a gente fica pensando, meu Deus, a sua graça me levou a conhecer o Evangelho, pela tua graça eu fui perdoado dos meus pecados. Como é que Deus vai me amar? Deus só me tolera, porque eu aceitei Cristo como Salvador, e a promessa dele é essa, que quem aceita Cristo como Salvador, arrependido de seus pecados, o que ele diz lá em João 5:24? O que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, como é que completa? Tem, não é terá, talvez tenha, tem a vida eterna, no momento em que
em que creu. Deus, então, pela sua graça, perdoou toda a minha imperfeição, todo o meu pecado, toda a minha imundícia, toda a minha imaginação conturbada e manchada, todos os meus atos de covardia, de falsidade, de egoísmo, tudo foi perdoado. Sou uma nova criatura. Mas Deus me amar, acho que Ele não tem motivo para me amar. Ele me tolera. Mas não é assim. Deus ama certos servos mais do que a outros. Por que Daniel era um homem muito amado? Raciocínio e me responda. Por que você acha que Deus amava muito a Daniel? Em que ele era diferente? Em que ele merece e deve ser imitado pelos cristãos hoje? Daniel foi um cristão que viveu, o ministério dele começou no ano 605, antes de Cristo vir ao mundo. Mas ele já era cristão antes de Cristo vir ao mundo, antes de encarnar, porque ele cria no Messias e anunciava a vinda do Messias. Por que Deus o amava? Daniel, você é um homem muito amado, fica calmo, você vai receber a mensagem e vai entender a mensagem. Aqui o texto que eu li diz que ele ouviu e entendeu. Ele teve 4 visões a respeito do futuro próximo da época dele e a respeito do futuro longínquo que ainda está para se realizar. 4 visões. E o anjo diz a ele: você é um homem muito amado no céu. Vamos ver. Em primeiro lugar, Daniel era um homem muito amado por causa da sua fidelidade. Deus ama aquele que é fiel a Ele. E quem é fiel a Deus é também fiel a quê? Aos seus preceitos, as suas palavras que estão escritas. O zelo que tem para obedecer ao que está escrito. À noite parece que o pastor Dalto vai pregar sobre isso, as doutrinas, né? O valor das doutrinas, dos ensinos. Então Daniel era um homem muito fiel, fiel até a morte. Isso não é sinal de maturidade, não. Quando Daniel foi levado cativo para a Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, sabem que idade ele tinha? 16 anos. Adolescente. Ele mais alguns amigos dele, né? O Sadraque, Mesaque e Abdenego, nomes persas. Eles chegaram na Babilônia, o rei mandou que eles fossem entregues a um instrutor, a um mestre, e eles iam fazer um curso de adaptação à cultura dos medo-persas, ou da Babilônia, ia fazer um curso de 3 anos. Quando ele tivesse 19, estaria em condições de prestar serviços ao rei na sua corte, ou em qualquer lugar do império. Então imagina, um jovenzinho com 16 anos, levado cativo para uma terra estranha, com língua estranha, com costumes estranhos, com deuses estranhos, com religião estranha. E uma das ordens do rei foi: trate bem esses rapazes, eu estou investindo neles. A melhor alimentação para eles, o que eu como na minha mesa, eu quero que eles recebam. Aquelas carnes sacrificadas aos ídolos, as iguarias, o melhor vinho,
E o que é que a Bíblia diz a respeito de Daniel? Lá no capítulo 6, versículo 8. Daniel, 16 anos, hein? Daniel assentou no seu coração, determinou. O que ele determinou? Não vou me contaminar com os manjares do rei e com a bebida do rei. Não vou comer essa carne sacrificada e nem vou beber esse vinho. Ele corria risco de morrer por desobedecer ao rei. Sabe, um jovenzinho de 16 anos peitar um rei como Nabucodonosor, feroz, sanguinário, tudo para ele era matar. Teve um sonho, os sábios não souberam interpretar o sonho, ele disse: mata todos os sábios, todos eles, não quero mais sábio aqui. Vivia matando. Agora esse rapazinho de 16 anos, e olha a liderança dele com os companheiros. Os outros companheiros, os companheiros dele, aceitaram a posição dele e seguiram o exemplo dele. Ele liderou aqueles rapazinhos, todos da mesma idade, aproximada. Eu não vou me contaminar, e vocês? Ah, nós também não vamos. Então ele chamou o chefe lá, o eunuco, e disse: olha, você experimenta nos dar durante 10 dias legumes e água. E depois de 10 dias você verifica o nosso estado, se vale a pena ou não. Ele era também um jovem diplomata, né, jeitoso. E quando foi fazer a comparação, eles estavam mais vistosos do que os rapazes que comiam aquelas carnes e se embriagavam com aquele vinho do rei. Então ele começa a manifestar a fidelidade dele na adolescência. Eu conheci um rapazinho na repartição onde eu trabalhava. Comecei a evangelizá-lo e ele se converteu. Tinha também uns 16 anos. Era um office boy. Então, um dia o chefe da seção disse o seguinte: fulano, se alguém telefonar para mim, diga que eu não estou. Ele já tinha se convertido. Ele não ia mentir. Então, quando alguém telefonou, ele disse: o chefe está, mas me mandou dizer que não está. Isso é muita coragem, né? Depois o chefe mandou ele a um bar daquele lá fora, na rua, e comprasse um maço de cigarro para ele. Eu falei: chefe, por favor, mande outro. Eu não fumo, eu sou crente, eu não vou comprar cigarro. Quem vai me ver comprando cigarro? É muita coragem, né? Um office boy. Aqui está o Daniel. Não, não como, não quero comer isso. Isso é sacrificado aos ídolos. Aí eu fico pensando no meu filhinho, hoje não é mais filhinho, deve estar com 40 e tantos anos mesmo. O meu caçula, ele tinha 11 anos. E naquele dia do Cosme e Damião, ofereciam aqueles doces, aquelas cocadas. E eu, para preveni-los quanto àquele dia, eu chamei, conversei, expliquei que isso é uma adoração a ídolo, é uma adoração a Cosme e Damião da Igreja Católica, que eles chamam de São Cosme, São Damião. E tem até um outro que a Igreja Católica colocou, que é o tal do Dom, no meio dos Cosme e Damião. Não se deve aceitar esses doces e tal e tal. Ele falou assim: pai, metido a filósofo, 11 anos, me peitando. Doce, pai, é só doce. Quer dizer, no doce não pega nada, né? Eu falei: eu sei, filho, que doce é só doce, mas pensa nisso, é um doce oferecido como adoração a dois ídolos. Aí o tempo passou, eu levei a Praça Espenha
para uma consulta com um especialista lá na cidade. E era o tal dia de Cosme Damião. Estava coincidindo, já era o outro ano, então ele já estava com 12 anos. Aí, de repente, quando saímos do consultório, na calçada, lá vem uma mulher com uma bolsa. Ô, meu filhinho, isso aqui é de Cosme Damião, essas cocadas. Ele disse, aqui, pega aqui. Sabe o que ele fez? Botou as duas mãos para trás assim e falou assim, obrigado. Opa! O Daniel aqui, 16 anos, não como, assentou no coração. Então, meus irmãos, Deus ama a quem é fiel a Ele, em todas as circunstâncias. Não custa nada eu beber socialmente, não custa nada eu ser educado com as pessoas. Custa sim. Custa sim. O nordestino diria, cabra errado, né? Custa. Eu trabalhava numa sessão em que tinha lá um homem de uma outra denominação, que eu não quero mencionar o nome aqui, por respeitar essa denominação. Mas ele dizia, nós somos melhores do que vocês batistas. Fiz assim para ele, né? Eu, um simples escriturário, um advogado lá da instituição, nós somos cometidos na bebida, vocês são abstêmios, totalmente abstêmios, e nós sabemos ajuizar. Aí ele contou essa experiência dele. Eu estava numa reunião importante de políticos e o garçom vinha servir champanhe. Eu não ia beber champanhe. Então eu pegava aquela taça, conversava com um, com o outro. Quando tinha oportunidade, tinha um jarro desse grande, assim, de planta interna, né? De interior de prédio. Discretamente eu jogava champanhe ali e voltava conversando com eles. Eu ficava com a impressão que eu tinha bebido. Então eu fazia uma boa relação com todos. O garçom vinha de novo para servir, enchia a minha taça. Eu fiquei olhando para ele e falei, doutor, a imagem que o senhor passou para essas pessoas é que o senhor é um tremendo pinguço. Porque toda hora o senhor pega a taça e está com a taça vazia, ele enche, só bebe de novo, se jogou fora. Por que o senhor pura e simplesmente não disse, obrigado, não bebo porque sou crente em Jesus? Ele ficou com muito ódio de mim. Mas não pode me fazer nada, né? Não podia. E eu escapei. Mas não estou me comparando, Daniel, só estou dando exemplos da vida prática. Deus ama a quem é fiel até a morte. E esse Daniel já estava com mais de 50 anos, já indo para a idade avançada, quando o rei deu uma ordem lá, assinou um decreto, que toda pessoa que orasse ou fizesse um pedido a qualquer deus que não fosse os deuses da Babilônia, ou então diretamente a ele, rei, porque ele, rei, era o representante de todos os deuses na terra, que essa pessoa seria morta, pena de morte, lançado na cova dos leões, onde eram guardados alguns leões. Uma caverna, num elevado, uma tampa por cima, onde botavam o alimento, e uma porta muito bem trancada aqui, por onde podiam cuidar dos animais. Então, um dedo duro chegou lá para o rei Nabucodonosor e disse, ó rei, não tem o seu decreto assinado, tem um judeu aí que não liga para o que você fala, não. Ele desrespeita a sua lei. Nós botamos gente lá para observar e ele todo dia, 3 vezes por dia, ele abre as janelas do apartamento dele, levanta as mãos lá na janela e ora em voz alta ao Deus lá de Jerusalém, Jeová. Era o hábito dele, que era o hábito do seu povo, orar 3 vezes por dia. De manhã, ao meio-dia e ao entardecer.
Ele está lá, ó, abre a janela e ora para todo mundo ver que ele está orando para o Deus Jeová. Aí o rei chamou, perguntou, ele confirmou que orava. Na mesma hora ele foi condenado e foi lançado lá no Poço dos Leões. No caso dele, Deus mandou um anjo que fechou a boca dos leões. Ele não foi devorado. Não estou dizendo que toda vez que uma pessoa faz isso vai escapar. Quando houve perseguição em Roma, muitos cristãos morreram trucidados na arena, lançados às feras. Deus faz um milagre desse com propósito, para ficar para sempre servindo de exemplo. Mas Daniel, sabendo que ia morrer, ele continuou orando, sendo fiel a Deus. Só fazia oração ao Deus verdadeiro. Ele não atendeu ao rei de só fazer pedido aos deuses ali da Babilônia ou ao próprio rei. Então ele era amado por isso, porque ele era fiel até a morte. E os 3 rapazinhos que eram amigos dele, com 16 anos? Quando o Nabucodonosor, aí eles já estariam com 20 e poucos, Nabucodonosor fez uma estátua de 70 metros de altura, cabeça de ouro, etc., peito de prata. Era uma imagem representando o Deus-chefe do panteão babilônico e, ao mesmo tempo, representando o próprio rei. Então, todo aquele que, quando ouvisse a música, a banda de música do rei, tocar o sinal na cidade, tinha que se prostrar na direção daquela imensa estátua colocada numa planície e adorar aquela estátua. Os 3 rapazinhos não se ajoelharam, não adoraram aquele rei. Foram chamados diante do rei. É verdade que vocês estão procedendo dessa maneira e tal? Aí a resposta dos rapazinhos: o nosso Deus pode nos livrar da fornalha ardente, mas se não livrar, fica sabendo, ó rei, que nós não vamos ajoelhar diante daquela imagem. Um jovenzinho de 16 anos dizer isso ao rei, sanguinário, terrível, bruto. Fica sabendo, ó rei, que nós não vamos nos ajoelhar. E foram lançados lá na fornalha. Deus mandou o anjo. Eles não foram queimados. Então Daniel era amado no céu porque era fiel, completamente fiel. Se você quer ser amado, se eu quero ser amado por Deus, eu preciso, em primeiro lugar, ser o quê? Fiel. Deus não ama o infiel. Em segundo lugar, ele era amado no céu por causa do seu grande interesse de pesquisar, de interpretar a palavra de Deus para compreender a vontade de Deus. No capítulo 10, verso 12, vamos repetir aqui o que ele disse. E me disse: não temas, Daniel, porque desde o princípio em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas orações. Interesse de aplicar o coração e entender a palavra de Deus. O que Deus quer de mim? O que Deus está me revelando? A revelação era por sonhos, a revelação era por visões. Hoje a revelação já está na palavra de Deus, o Espírito Santo nos ilumina. Mas nós temos que nos esforçar para pesquisar, estudar, saber, entender o que está escrito. Para ir
adaptando a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos hábitos, o nosso comportamento, aquilo que nós vamos descobrindo na palavra de Deus, que Ele quer que nós sejamos, que nós façamos. O que falar ou não falar, o que pensar ou não pensar, o que adquirir ou não adquirir, tudo da espiritual, moral, da nossa vida. Temos que ver o que Deus quer. Ele quer que nós apliquemos o coração para entender. Em terceiro lugar, ele era um homem de oração. O capítulo 9 do livro é todo ele dedicado a uma longa oração de Daniel. Sempre orando. Qualquer dificuldade, ele reunia os amigos, orar, pedindo ajuda, pedindo socorro a Deus. Com isso, ele progrediu no cativeiro, tornou-se uma espécie de primeiro-ministro do rei sobre todo o império da Babilônia e exerceu uma grande influência sobre os reis, Dario, Ciro, que assinou o decreto permitindo que o povo voltasse para Jerusalém, começo da restauração do povo, saindo, voltando do cativeiro para Jerusalém. Ele exerceu influência para o rei assinar aqueles decretos para proteger o seu povo. E, em quarto lugar, Daniel era um homem amado porque ele tinha uma inteligência espiritual. Ele não era um fanático. As pessoas pensam que fanatismo seja fé. Fanatismo é uma doença da fé, uma fé falsa. Ele tinha inteligência espiritual. Num lugar, como nós lemos, ele disse que ouviu a palavra do anjo e entendeu a revelação que o anjo fez para ele. Agora, chegando no capítulo 12, ele vai confessar que o anjo que apareceu a ele, o homem vestido de linho, que veio revelar a ele as últimas coisas, não somente aquele futuro perto da época dele, mas o futuro que ainda é nosso futuro, coisas que ainda não se cumpriram. Aqui ele diz que ouviu e não entendeu. Seja honesto, não finja que entendeu quando não entendeu. Pergunte, pesquise. Foi isso que ele fez. Quando o anjo acabou de dar a revelação, ele disse que um dos anjos que apareceram ao lado daquele homem vestido de linho no rio, perguntou ao homem vestido de linho, quando serão essas coisas? E aí o próprio Daniel se dirigiu ao homem vestido de linho, quando acontecerão essas coisas do futuro longínquo? O que o anjo mandou que ele fizesse? Daniel, encerra o assunto. Você não entendeu? Estou parafraseando. Você não entendeu e nem vai entender. Não tem condição de entender. Estou falando de coisa para muito tempo. Muito e muitos dias. Futuro. Fecha o livro. Para de escrever. Fecha o livro. Ele vai servir para muitas pessoas que vão esquadrinhá-lo, e eu agora estou esquadrinhando. Comecei a escrever ontem a última lição do trimestre sobre o Daniel. Nunca vi um texto para dar tanto trabalho. Fiz com temor e tremor e com calafrios. Deus não disse que isso é doença, né? Sentir calafrio assim de vez em quando, já quer me levar até para um psiquiatra. Não deixem, por favor, não deixem. Então Deus queria que Daniel deixasse um livro que seria esquadrinhado no futuro. Agora,
Quando Jesus veio, quando Jesus morreu, ressuscitou, subiu para o céu, os apóstolos empreenderam a obra missionária e as nações estão hoje convulsionadas, cumprindo as previsões dos últimos tempos. Agora nós estamos em condições de começar a entender. Jesus disse o seguinte, quando os discípulos perguntaram, mestre, quando se darão essas coisas? E quando será o fim do mundo? O que Jesus disse aos discípulos? Daquele dia e hora, ninguém sabe, nem eu, nem os anjos, daquele dia e hora. O que Jesus disse aos discípulos? Só o Pai sabe. Ele virá de repente. Há muito pregador e escritor que anda calculando aí, fazendo vários cálculos para saber quando Jesus virá. O que Jesus fez foi dar sinais. Sinais anunciadores de que o tempo está se aproximando. As nações estão convulsionadas, levanta-se nação contra nação, as nações se unem em blocos em torno de ideologias para criarem um império mundial. Vários homens já têm tentado fazer um império mundial. Napoleão quis criar, Hitler quis criar, Lenin, Stalin quiseram criar um império mundial com o comunismo, Hitler com o nazismo, e todos eles vão caindo. Então, há muitos sinais que estão acontecendo, mas nós não entendemos. Uma vez um crente me disse que estava desistindo da fé. Foi nessa igreja aqui quando assumiu o pastorado, porque ele não podia entender por que um pastor tão amado como Portela, um missionário, foi quem levou essa igreja a entrar pelo caminho do amor por missões. Como é que Deus permitiu que tivesse um câncer com 40 e poucos anos de idade e não foi curado, morreu? Eu não entendo. Aí queria desistir da fé porque não entendia. Eu falei, vamos ver o que você entende. Você entende que Jesus é o Filho de Deus? Entendo. Você entende que Jesus deu a sua vida por amor a nós? Entendo. Você entende que Deus prometeu que quem se arrepende do pecado e crê em Jesus e aceita no coração como Salvador, você compreendeu isso? Você entende isso? Entendi. Você entende que haverá um juízo final? Entendo. Entende quem vai escapar no juízo final? Entendo. Então, por que você não leva a sua vida cristã em cima só do que você entende e deixa de lado o que não pode entender? Há certas coisas que nós não podemos entender. Quer ver uma delas aqui mesmo no profeta Daniel? Bem-aventurados o que espera, é verso 12 do capítulo 12. Bem-aventurado aquele que espera e chega até 1335 dias. O que é isso? Agora vou eu ficar perdendo tempo me aventurando a interpretar isso? Não entendo, não tenho condição de entender, então deixo de lado, fica aí. Quando eu chego na Bíblia, nesses lugares, eu boto uma interrogação e largo lá. Não preciso entender isso, tem que ter uma seleção, uma sabedoria espiritual. Não vou ficar tendo pesadelo e gastando tempo para entender o que é incompreensível. Está nos mistérios de Deus. Então, o que eu quero pedir aos irmãos é que todos nós procuremos ter essas 4 características que Daniel tinha, pelas quais características ele era o homem muito amado no céu. Quando eu descobri isso, eu fiquei com outro ânimo.
porque eu nunca tinha pensado que Deus me amasse propriamente. Deus amou o mundo de tal maneira, é geral. Mas agora falar a mim, com esse nome inventado que não tem sentido nenhum, Delci não significa nada, né? O pai inventou isso, não sei como. Ele dizia a mim: Delci, você é um homem muito amado no céu. Que maravilha, eu sou amado. Eu sou amado. Eu sei que como ser humano não sou boa coisa. Desde menino tinha muitas tendências de violência, de guerra, de combate. Antes que houvesse aquela arma de que usaram na Segunda Guerra Mundial, que é o chamado lança-chama, eu já estava desenhando e criando uma arma que pudesse lançar fogo a grande distância. É belicoso, mas o Evangelho me capturou. Jesus me capturou e transformou a minha vida. E agora eu cheguei à conclusão de que Deus me ama. Talvez não ame tanto quanto amou a Daniel, mas só em saber que Ele me ama, eu estou muito feliz. Então sejam felizes, sendo como Daniel, com essas 4 características, e não percam tempo com aquilo que não invente nada, não faça fantasia, não crie coisas para ensinar coisas. Eu acho que, eu suponho que, na minha opinião. Acaba com isso. Fica só com o que você pode entender e olhe que já é um grande tesouro. Nunca você vai chegar ao fim de tanta coisa que você vai se apossando à medida que você determina no seu coração pesquisar a palavra de Deus para entender aquilo que Deus quer de você. Termino com esse conselho que o homem vestido de linho deu a Daniel. Verso 13. Tu, porém, Daniel, segue o teu caminho. Não fique mais fazendo pergunta sobre o que você não entende. Segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, quer dizer, morrerás, e no fim dos dias que você não entende, nem pode entender, te levantarás, é a ressurreição, para receber a tua herança. Vamos viver assim, e nós seremos crentes, vivendo em paz, em tranquilidade e consagradamente no trabalho de Deus. Que Deus nos abençoe para que tenhamos essas 4 características do homem amado no céu, Daniel.